A próxima convidada irá falar é também professora de matemática, mas irá falar da matemática dos antigos. Ela é Gisela Parafita, muito bem-vinda, Gisela. E tem também algo curioso para nos falar, que é a sua tese de mestrado, e que já lá iremos, mas antes eu queria que me falasse o que é isto da matemática dos antigos? Bom, a matemática, como já foi falado até agora, está em todo lado. Está na natureza e está também nas artes mais antigas e que agora estão a desaparecer. Algumas delas estão a desaparecer, infelizmente. Está nas varandas, está nos tapetes de arraiolos, está em todo lado. No trabalho desses artesãos também existe matemática. Por isso, é essa a matemática dos antigos. E são coisas que nós no dia-a-dia não nos apercebemos, não é? E elas estão lá marcadas e vincadas e ao longo do tempo, que é impressionante. E o que é que ele levou a fazer uma tese, que eu tenho aqui e acho fantástico, sobre as varandas antigas de Vila Real? Onde é que cruza aqui a matemática? Eu sei que tem a ver com trabalhos de artesãos, que trabalhavam em ferro forjado, mas como é que viu matemática nisto? Bom, muitos dos momentos da nossa vida surgem por acaso e as varandas surgiram na minha vida por acaso. Foi uma proposta feita porque na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, onde fiz a licenciatura e o mestrado, estudam e há muitos investigadores que fazem estudos sobre as tradições e... Para quem estuda não é uma coisa nova, não é? É uma coisa nova mais para os comuns, não é? Exato. Que andam na rua e não se apercebem destas coisas. E foi-me proposto que analisasse a geometria, mais precisamente os 7 grupos de frisos, as isometrias, já foi falado, as simetrias, nas varandas de ferro forjado. Inicialmente não me tinha percebido da riqueza que eu iria encontrar, porque fiquei tão fascinada que acabei por fazer uma tese sobre esse tema. Além de depois de ter encontrado tanta riqueza nas varandas, tive necessidade de o passar também para as aulas. E fotografou imenso essas varandas, não foi? Quantas fotografias tirou assim para estudar? Eu imagino... Foram todas as varandas da zona comercial de Vila Real. Varreu as varandas todas? Todas. Isso é que nos trouxe algumas, não foi? Não, exato. Não sei se podemos passar essas fotografias. Como é que foi o trabalho de campo? Muitas pessoas se perguntam como é um trabalho de campo de investigação, não é? No caso foi um mestrado, isso demora o seu tempo, porque é preciso fazer uma pergunta de partida e depois responder a ela cabalmente e também defender esse ponto de vista. Qual era a sua pergunta de partida? Era essencialmente procurar os frisos e as isometrias nas varandas de ferro forjado. Ou seja, no fundo era olhar para aquilo que é a vida, não é? Ou seja, a cidade já, porque não é? Os frisos já lá estão, as varandas já lá estão, as coisas já lá estão. Conseguimos ver agora, achei, talvez, provavelmente. E portanto, essas pessoas... Foi a casa delas? Como é que foi esse trabalho? Houve algumas situações em que realmente consegui falar com alguns residentes. Esta é, por acaso, uma das minhas fotografias preferidas, porque, além da varanda... Podemos voltar para trás? É dos vasos, não é? Dos vasos. Não, isto está em PowerPoint. Está ali. Vamos olhar para ela e vamos perceber como é que fez o estudo. Quer dizer, para nós... Isometria significa a mesma medida, o mesmo padrão? O que é que significa a palavra isometria? É uma transformação geométrica que transforma uma figura noutra, que fica noutra posição, mas que é geometricamente igual. Muito bem, neste caso aqui. Por exemplo, a translação, que já foi referida. Por exemplo, aqui... Mas podemos referir outra vez, porque temos que reiterar. Ele sabe que a linguagem na televisão e na rádio é assim, a gente tem que dizer outra vez, porque há pessoas que só estão a ver agora. Aqui, por exemplo, nesta varanda, nós temos, se repararmos, temos os vários balaúços, que são os ferros perpendiculares. Sim, portanto, sim. Exatamente. Os que estão em pé, digamos. Exato. E temos vários, ou seja, um padrão retangular, neste caso, porque não é possível ser infinito, em que temos os valores que se repetem indefinidamente. Que lhe dão até um certo ritmo, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, ao alto tem aquelas varetas de ferro que lhe dão isso que disse, não é? E depois? Aqui temos uma translação, que é, no fundo, como se pegássemos numa imagem do primeiro ferro, a empurrássemos e ter um outro ferro. Empurrássemos novamente e ter um outro ferro. Ou seja, são as translações sucessivas. Muito bem. Os vasos também representam ali um padrão, é curioso, não é? É digamos, um padrão em cima de um padrão. Utilizando a expressão que o professor deu, aquela forma, digamos, não sei se lhe é de chamar cónica ou redonda dos vasos, é também uma forma da natureza, não é? Podemos ver outra vez a fotografia? São cones cortados, sim. Mas os vasos são todos diferentes, de modo que esta simetria de translação que a Gisela falou já não acontece com os vasos.
Já a parte de baixo da varanda tem umas simetrias muito interessantes. São Não sei se se vê aqueles, bem, tem assim umas enroladinhos, não é? curvinhas, Sim. Muito bem, e portanto conseguiu descobrir 7 padrões, é isso? São os 7 que existem na matemática, também encontrei nas varandas. E quais são os padrões que existem na matemática, esses 7? São os 7 frisos, têm a ver com o tipo de isometrias que encontramos. São classificados através das isometrias que lá conseguimos encontrar. Por exemplo, um friso que só tenha translações Podemos ver? tem é um determinado friso. Se tiver translações e reflexões de eixo horizontal, por exemplo, já tem... E esta aqui, também acontece exatamente a mesma coisa, não é? Aqui temos... Ajuda-nos lá a E tem um perceber. bom trabalho de casa, Temos não é? vários frisos. O ideal aqui neste tipo de varandas, e foi o que eu fiz no meu trabalho, foi decompô-los em vários frisos, vários níveis. Ou seja, considerei, por exemplo, o friso de baixo, é onde conseguimos encontrar reflexões de eixo vertical, porque em cada imagem que é repetida, se nós a dobrarmos ao meio, ela sobrepõe-se. Sim, exatamente. E aqui encontramos também, além das translações, encontramos as reflexões. Curiosamente, há também simetria na questão das janelas e nos azulejos próprios também, anos, não é? exatamente. Que é Das muito portas, interessante. não é? Podemos ver outras, Paulo, por favor? E será que os artesãos tinham já esta consciência quando faziam isto? Esta consciência matemática deste trabalho belíssimo que vamos vendo de varanda para varanda? Eu acredito que a consciência matemática, propriamente dita, a consciência de que estariam a utilizar matemática, não. E eu tive a possibilidade de entrevistar, aqui está um dos artesãos que eu entrevistei, e realmente não tem essa consciência. Tem consciência que a utilizam no seu dia-a-dia. Na construção, não. Lá está. Nós precisamos das isometrias para termos imagens bonitas e acaba por sair naturalmente. Mas de qualquer maneira têm consciência que têm que repetir uma certa coisa. Sim. Não só utilizar matemática, mas que... É porque, por exemplo, nestas, como é que se chama? As pessoas que podem tirar o 12º ano nas novas oportunidades, tinham uma rubrica do seu programa que se chamava Matemática para a Vida e que fazia com que as pessoas que não tiveram uma formação matemática, como de alguma maneira todos nós tivemos curricular, percebiam através das suas atividades. Eu por acaso ajudei, estive perto de 2 ou 3 pessoas que fizeram esse curso e portanto obtiveram o seu diploma assim, de resto bem preparadas, mas que foi feita a coisa ao contrário, não é? Não começámos pela matemática, mas começámos pela vida, a perceber como é que na vida, inconscientemente, usamos essas questões matemáticas. Este ano que hoje se celebra também serve, que este ano de 2013 também serve no fundo para isso, não é? Quer dizer, para as pessoas perceberem que a matemática está presente, às vezes é preciso descobri-la e desvendá-la. Para se darem conta, exatamente. Aliás, dentro das atividades deste ano da matemática do planeta Terra, há, digamos, uma área que é a matemática dos nossos avós, que é exatamente onde se insere aqui o trabalho da Gisela. Muito bem. Então, e a matemática dos nossos avós é dos antigos, não é? É a matemática dos antigos. É curioso. Falou com pessoas, mostrou ali um artesão. Olhou só para, digamos, para os objetos ou falou também com os artífices, no fundo? Sim, tive a possibilidade de entrevistar 2. E qual foi o ponto de vista que abordou com eles? Foi tentar também perceber se eles utilizam matemática no seu dia-a-dia, quando estão a construir. E realmente encontrei, porque não me interessava, claro que era interessante também ter a geometria e o produto final, mas também no próprio trabalho. Claro. A base, a base, exatamente. E realmente, mesmo o trabalho deles está riquíssimo. E é possível utilizar muito daquilo que eles fazem até nas nossas aulas. Muito bem, aqui, diga-me lá, quem é este senhor? Este senhor é o senhor António Reis, que apesar de ser mais novo e não trabalhou tanto nas varandas de ferro forjado antigas, teve a possibilidade de trabalhar com o seu pai, aprendeu arte com o pai a partir dos 10 anos e por isso conhece... Tem um legado, não é? Exatamente. Como é que foi essa transmissão? Era uma transmissão, digamos, por uma tradição oral ou ele deu-lhe desenhos, não é? Como é que ele conseguiu pegar, no fundo, nesta arte? Foi fazendo o caminho? Eu penso que a ideia foi sempre... trabalhou com o pai desde os 10 anos e foi através do trabalho do dia-a-dia que aprendeu. Que ele aprendeu. Exatamente. Muito bem. Com a prática.